agora, o que é subordinação, afinal de contas? Nós trabalhamos isso em algum momento em sala de aula, sim, trabalhamos. O que é subordinação? Significa, extraído diretamente do dicionário, depender de, sujeitar-se a alguma coisa ou submeter-se à vontade de alguém, submeter-se a alguma coisa, né? Então, quando a gente pensa em oração subordinada, o que a gente quer dizer com isso? E eu falo sempre para vocês em português, tem uma coisa muito importante, que é as palavras, elas têm um poder, a partir do seu sentido, de dar muitas explicações. Então, se eu tenho uma oração subordinada, logo eu tenho uma frase verbal que mantém uma relação de dependência com outra frase verbal, certo? Então, olhem este exemplo aqui. Acho que gosto de São Paulo. Esse gráfico, esse desenho, essa ilustração é bem característica minha. Vocês já, quem é meu aluno, claro, né, já viu N vezes eu fazer esse desenho, as famosas barrinhas em sala de aula para separar a primeira oração da segunda. Então eu botei ali, ó, acho, oração principal, que gosto de São Paulo, oração subordinada. O que acontece aqui? A primeira oração tem uma relação com a segunda oração. Há uma relação de dependência aqui, pessoal. Certo? Para que haja um todo de sentido, há uma relação de dependência entre a segunda e a primeira oração. Por isso que nós temos uma oração principal que necessita da existência dessa segunda oração. Ok? Esta segunda oração nós chamamos de oração subordinada. Oração porque tem verbo, retomando. E por que subordinada? Porque depende da primeira oração para formar um todo de sentido, certo? Tem outros exemplos aqui. Não sabemos por que a vizinha se mudou. Mesma coisa. Sabe, não sabemos, é a oração principal. Por que a vizinha se mudou? Oração subordinada. Pesquisas revelam que otimismo é contagioso. Revelam é o verbo da oração principal, o OP é a oração principal. Que otimismo é contagioso? Oração subordinada. Só quando caí em mim, percebi a profundidade das palavras deles. Observe o seguinte aqui, galera. Bem como o sujeito de uma oração nem sempre está no início da oração, ele pode estar no meio ou pode estar no final, uma oração subordinada não necessariamente tem que estar depois da oração principal. No caso desse terceiro exemplo, o que acontece? Nós temos uma oração subordinada que funciona como advérbio. Certo? Um advérbio de tempo. Então, é uma oração subordinada adverbial. Nós já vamos ver isso. Ela está aqui colocada à frente da oração principal. Próximo. Você sabe se a nossa encomenda já chegou? Você sabe o quê? Se a nossa encomenda já chegou. A oração subordinada. Certo? Percebam aqui que nós temos em todos esses enunciados, em todos esses exemplos, nós temos em cada exemplo 2 verbos. E por isso nós temos uma oração principal, uma oração subordinada. Então, o que é um período composto por subordinação? Né? O período é um enunciado, é uma frase comprida, né? Uma frase maior, nem posso dizer que é uma frase comprida. Como você é burro, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. Não é exatamente uma frase comprida, mas é uma frase, é um enunciado, é uma composição de palavras em que, em se tratando de período, estamos falando de verbos também. As orações subordinadas, então, galera, vão se dividir em 3 grupos, basicamente, de acordo com a função sintática.
E aí eu abri ali um parênteses, né, para dizer que função sintática é a função que uma palavra, um conjunto de palavras, pode exercer dentro de um enunciado. Então, se tu tem uma oração subordinada substantiva, o valor dessas orações são de substantivos. Adjetivas, o valor dessas orações subordinadas são de adjetivos. E adverbiais, logo, o valor dessas orações são de advérbios. Então, até esse momento, como eu falei lá no início do vídeo, os nossos estudos tinham sido orientados para a aprendizagem, para o conhecimento das orações subordinadas substantivas, né? Ou seja, são orações subordinadas substantivas aquelas que funcionam como sujeito na oração, elas funcionam como objeto direto e como objeto indireto, também funcionam como predicativo ou aposto, né, da oração principal.